Salve, queridos plantoides! Começando aqui mais um episódio do Jardineiros Urbanos pro Fly. Vou destacar um pouquinho as monsteras. Faz tempo que eu não trato delas, né? Recentemente eu tive uma conversa com o Henry. Ele veio trazer alguns assuntos aí, algumas atualizações. Fazia meses que a gente não batia um papo. Eu tratava a época como Mr. Monstera, né? Ele é muito fã do gênero. Começar então aqui com a Praetermissa, Monstera Praetermissa. As monsteras sentem relativamente bastante também o momento de clima e tal, mais seco. E este pequeno indivíduo aqui da Praetermissa é o segundo ano que dá inflorescência e é sempre na mesma época do ano, tá? Não acredito aqui que polinizou e são inflorescências que perduram. As monsteras aí, quem tem variedades já em fase de inflorescência, sabe que elas perduram, mesmo inférteis, né? Mesmo não polinizadas, melhor dizendo, elas duram bastante tempo e vão ficando lá, até uma hora que se decompõe e cai, né? Bastante fácil cultivo. Confesso que nos últimos tempos aí eu estou deixando meio que a natureza cuidar aqui na área externa, né? Faço só regas ou molhadeiras periódicas e adubação, mas fora isso tenho tirado um pouco do foco de vista. Então elas vão crescendo aí, sem grandes demandas, sem grandes necessidades de atenção. Essa é uma outra virtude das plantas. Muitas delas vão aí se virando sem demandar atenção. Isso é muito legal. Clássica Monstera Burle-Marx's Flame. Já é um símbolo aí interessante entre os colecionadores do mundo, né? Ano passado, ano retrasado, ela fez muito sucesso porque o acesso desse cultivar fora do Brasil, né? Europa, Estados Unidos, até mesmo leste asiático, o acesso até então era mais restrito. Então os carinhas de fora aí eram bem doidos por este cultivar da Monstera deliciosa. E aqui, como eu já comentei há um tempo atrás, quando eu era pequeno, estou falando aí de final dos anos 80, eu ia na feira de rua, feira de bairro, e tinha dessa planta na bancada. E eu me recordo justamente por ver uma folha assim tão diferentona, né, à época, do que a gente entendia, do que uma criança entendia como planta. Essa monstera aqui é uma SP da região amazônica, provavelmente do complexo das oblíquas, tá? Pelo formato da folha, assim. Eu confesso que nem lembro quando eu adquiri essa planta, porque muitas mudas à época, 2 anos atrás, assim, vinham pequenas, às vezes até sem fenestração. Aí a gente plantava aí e, mediante tantas plantas, ela é uma que eu perdi o registro, assim. Realmente não lembro em qual situação que eu comprei. Tá aí crescendo bonitinha também. Técnica de esquecimento. Regas periódicas, molho, adubo. Mas não tá tão em foco atualmente nos meus conteúdos, nos meus afazeres aqui como Fly e Jardineiros Urbanos.
Monstera deliciosa variegata, famoso cultivar aí, a variação áurea, né? Que é essa variegação amarela. Tá crescendo bem aqui, neste canto, em vaso individualizado. Tá bem grandona aqui já. Deu uma bela espichada depois que eu tirei do painel paredão. Embora vocês notem que o ar esteja mais seco e tal, elas sentem um pouco, contudo, é mais aparência assim de seco mesmo, né? Perde o brilho, perde um sentido um pouco maior de vigor nesse período do ano, mas não chega a queimar excessivamente, né? À exceção das folhas mais antigas, que obviamente vão queimando um pouco mais. Aqui são intervenções do tango e tal. E assim também a gente vai descobrindo que a quantidade de oxalato de cálcio que predomina aí nas aráceas não é tão prejudicial assim, ou pelo menos no porte do tango, que tem aí seus 32 quilos, quando ele dá essas mordiscadas aí porque tem dor de barriga, não gera nenhum tipo de problema para ele, né? Intoxicação e tudo mais. Aqui em Doria eu tenho uma outra SP, também da região amazônica. A gente sabe aí que o complexo das Monstera está numa promessa de revisão para reclassificar, reorganizar as espécies, mas isso ainda não aconteceu. Essa aqui é uma bela planta, é uma das monsteras mais difíceis aqui no meu cultivo, tá? Ela é realmente chata. Aliás, não tem monstera, ou pelo menos as minhas aqui, as espécies que eu tenho aqui na minha florestinha, elas não dão trabalho assim, tá? Elas são muito tranquilas no cultivo e até no esquecimento e tal. Mas essa aqui é uma das que eu considero mais chatinhas mesmo para seu crescimento. Inclusive é uma das variedades, é uma das espécies que prefere clima mais ameno em relação às demais. Essa monstera aqui, que perfilhou bastante e tal, embora não mostre seu esplendor, suas fenestras, é uma espécie bem interessante, ela não é nativa, embora seja Monstera obliqua amazonas, esse é o apelido dado para essa espécie, é uma SP, assim como a nossa oblíqua peru, também é uma SP. Elas são do mesmo complexo, tanto a peru quanto essa amazonas. E estou esperando aqui desenvolver folhas mais bem formadas. Por algum motivo os caramujos atacaram bastante este indivíduo. Não é muito comum você ver lesmas e caramujos em monstera, tá? É mais folha em desenvolvimento de anthurium ou de philodendron até, mas mais anthurium. Agora monstera é muito raro. Contudo, esta oblíqua aqui, amazonas, ó, até nessa folhinha juvenil, a gente vê os registros aqui, as intervenções de moluscos, tá? Assim que eu tiver um indivíduo mais estruturado, é uma espécie que merece o meu sonho essa planta, merece um destaque interessante aí, porque assim como a oblíqua peru, me parece ser uma variedade bem legal aí para coleção. Aqui no rack da sala, eu tenho essa Monstera aflecleriana, em formato juvenil ainda, em forma juvenil. Ela é meio que a matriz, já fiz aqui alguns cortes dela. E esse carinha assim, que é o olho mais desatento, parece a Dansone, né? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. É esse cara aqui, enorme, tá num vaso. Ainda está na fase intermediária de desenvolvimento, porque a tendência é todas essas fenestras aqui, ó, esses furinhos, desaparecerem, tá? Na fase mais adulta possível. Não que já não esteja grande o suficiente para gerar inflorescência. Acredito que já esteja. Inclusive é uma variedade aqui que se torna adulta
sem precisar escalar demais, né? Ela não fica necessariamente muito alta como os Philodendron. Conforme o hábitat estiver ótimo, ela cresce bastante e baixa até. Baixa assim 2 metros e aí já libera aquele leque assim no ápice, que é comum nas monsteras assim, e um monte de inflorescência, né? Esse carinha é bem legal. Eu dei condições aqui para um crescimento ao máximo possível. E muita gente se impressiona porque é um pouco difícil de ver essa monstera na forma adulta, né? Desse jeito. Mas é aquele carinha lá. Essa planta aqui é um clone, é um corte daquele carinha lá que eu mostrei na cena anterior, mas que eu dei aqui uma condição e uma estrutura para crescer mais. E aí a gente tem esse tipo de desenvolvimento, e muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. A gente pode ver aí a estrutura de caule, né? Eu tive que fazer uns reforços nos tutores, porque a bichinha aí é violenta, tá? Esse carinha aqui é uma variação da Monstera adansoni, tudo indica. Veio lá de Inhotim como tal, originalmente de Inhotim, né? O formato de folha, para quem tem o olho mais clínico aí, as monsteras, é bem diferente da Monstera adansoni mais tradicional, mais comum, que a gente vê por aí, em gardens, em floriculturas e tal, que já é uma planta mais popular. Ela é um pouco mais estreita, comprida, as formas das fenestrações e nervuras são um pouco diferentes, né? Textura é semelhante, talvez seja um pouquinho menos pelúcida, a Adansoni laneata, né? Pelo menos na forma mais juvenil, ela é um pouquinho pelúcida, assim. Esse carinha aqui super perfilhou aqui na estufa úmida. Essas queimaduras são mais de ar seco mesmo. Então, além dela subir, ela perfilhou para lá, invadiu o tutor da própria Aphylechleriana aqui. Então, tá virando aquela bagunça que eu gosto, né? Aqui eu tenho outro indivíduo da Monstera deliciosa, ou melhor, da Monstera Burle-Marx Flame. E sempre que eu falo das monsteras, eu gosto de destacar este cara aqui, que também é uma SP da região amazônica, muda juvenil ainda, ela já tem uma folha maior, ela é mais parrudona, supostamente já vai ter fenestração em muda juvenil, ela perfilha muito, já fiz aqui alguns cortes, já distribuí dessa espécie para algumas pessoas, o Henry já tem dela inclusive também. Ela também tem esse comportamento de ser um pouco mais baixo, tá? Não cresce muito. A gente tem aqui 1,30 m mais ou menos de canteiro do painel paredão, mais esse tanto aqui, que dá uns 3 metros. Então ela também chega num ápice aí, nesse leque, ó. Esse é o leque que forma, sabe? Onde nasce um monte de inflorescência. Ela chega num ápice aí mais ou menos com 2 metros. Uma monstera bastante presença, assim, né? Fica grande assim. Eu brinco que ela é a Adansoni gigante, né? É só um jeito popular de chamar, de identificar, porque ela é uma SP. E lá no ápice a gente já vê inflorescência. Inclusive eu estou notando aqui que tem pólen em algumas delas. Ao centro aí a gente vê uma folha do Philodendron melanocryssum definhando da maneira típica aí que acontece quando esfria, né? Esse amarelo mais uniforme e tal. Tá aí uma monstera que eu gosto muito, embora seja SP, embora desconheça muitos colecionadores que a tenham assim, porque ela precisa de espaço. O Jeff também tem, meu querido amigo Jeff, passei uma muda para ele.
E se a gente dá boas condições, é esse monstrinho aqui que forma, né? Acho bem bonita essa planta, bem interessante. Aqui a gente consegue notar as brotações laterais. Essa parte eu mantive, que está um pouquinho mais alto. Agora essas aqui, ó, foram todos cortes que eu fiz que ia estar muito baixo. Ia ocupar muito a passagem, né? Então eu realizei podas aí e repassei para alguns amigos colecionadores. Aqui a gente tem mais dessa variação da Monstera adansonii, que não é a laniata, aliás, que é a laniata, mas enfim, que veio de Inhotim, eu mostrei há pouco para vocês. Aqui ela tá livre, leve e solta. Perfilhou, caiu, tombou, tem parte subindo, escalando. E ela fica bem bonita, né? Eu acho as monsteras assim muito ornamentais. E essa variação de adansonii eu realmente acho interessante por ter essa folha mais alongada e a maneira que se dispõe as fenestrações. Aqui a gente tem um indivíduo juvenil. À primeira vista vocês falariam a Monstera burlemarxis flame, mas não, tá? A lâmina foliar tem uma textura diferente, uma pegada diferente. Esse cara aqui é a Monstera deliciosa var serrana, no formato juvenil aqui. Bem bacana também. Guilherme da Tropicalia Garden é um cara que curte bastante essas variações da Monstera deliciosa, né? Por um período aí ele estudou bastante a respeito e tal. Foi buscar informações com produtores antigos, japoneses, que já atuam com essa planta há décadas, né? E tá aqui, no mesmo vaso aqui, com outra burlemarxis flame mais juvenil. Mudando um pouco de assunto, em 2019, final de 2019, começo de 2020, quando a gente atingiu aí meio que pico, o início do auge aí das aráceas no Brasil, de um colecionismo impulsionado pela pandemia, nós aqui colecionadores, a gente meio que super explorou a imagem desse cara aqui, do Anthurium veitch, de uma maneira assim, que para mim, né, eu tenho um pouco dessa questão, quando existe uma super exploração de um sentido de pertencimento em cima de um objeto, no caso aqui o Anthurium veitch, eu fico um pouco sem ar assim, saturado, né? A palavra ideal é essa. Então, assim, eu parei um pouco de explorar muito a imagem desse cara. Enfim, fiz alguns conteúdos pertinentes, fazendo jus à planta no nosso universo do colecionismo. Contudo, eu mesmo deixei meu veitch maior lá num lugar mais inóspito, mais solto, no painel paredão. Então ele sofre lá todas as intempéries do hábitat que ele está. E agora que essa super exploração deu uma bela reduzida, eu consigo respirar um pouco mais e olho para essa planta com um pouco mais de leveza de novo, né? Sem um aspecto tão exploratório mesmo de imagem, no sentido do pertencimento aí do rolê, que a gente acabou, melhor dizendo, gerando em épocas aí que existiam centenas ou milhares de contas nacionais e internacionais, contas de plantas no Instagram e super ativas, né? O cenário hoje é bastante diferente. Hoje ainda a gente passa por uma bolha de calor, mas está mais nublado e, consequentemente, a umidade do ar está mais alta. Está muito mais agradável. Coisa aí de 10% a mais já muda a vida, assim. Pacientemente estou aguardando a inflorescência aqui
de um desses indivíduos do Marcusianum, né? Concomitante a este carinha aqui, Anthurium cf. Theophiloanum. São os dois aí que eu quero tentar fazer um híbrido, gerar um híbrido. Essa plantinha é bem especial, viu, gente? Sempre que eu destaco no feed, uma turma aí do mundo quer entender essa planta aqui. Aqui nessa área da estufa úmida, vocês têm acompanhado comigo o quanto que o sistema de aspersores mudou o padrão de desenvolvimento das plantas, do não ressecamento também das folhagens e tudo mais. E olha só, Aglonema pictum tricolor, que é um carinha que não me entregava tantas folhas assim, preserva 3 delas, vem uma quarta aqui num clima não tão quente assim, né? No caso dela, que é uma variedade, uma espécie da região do leste asiático e tal, que é muito quente e úmido. Ela finalmente agora está mais feliz, né? Então, é um pequeno exemplo aqui, diferente das grandes folhas aqui, como o do X sanguineum, enorme e tal, lindão. Lançando uma outra lâmina foliar aqui. É um exemplo aqui diminuto de resultados aí. Folhas perfeitas, uma quarta lâmina. Primeira vez eu acho que vou ter 4 lâminas foliares neste indivíduo, tudo ao mesmo tempo. Aqui no indoor, nos 3 pontos que eu coloquei sistema de umidificação, a influência climática, o frio e seco, praticamente é imperceptível. Inclusive Dioscória, que costuma entrar em dormência, elas estão relativamente ativas ainda por aqui, tá? O ambiente indoor aqui garante um pouquinho mais de temperatura alta, né? E a umidade aqui ajuda a preservar a aparência, o vigor das folhagens em geral. Esse é um outro carinha, assim como o Wendlingeri, que prefere uma temperatura mais amena. Em períodos de primavera e verão, mais quentes assim, ela dá uma estagnada. Anthurium parvum, nativo brasileiro, que também eu tenho expectativas aí de desenvolver algum tipo de híbrido. O pessoal começa a sinalizar uma preocupação aí, a manifestar que suas alocásias começam a ficar amareladas, né? E as folhas estão se perdendo e tal. Bom, a temperatura está baixando, esse é o principal motivo, e o ar está secando, pelo menos em algumas regiões do Brasil, né? Então, o ideal quando você vê o que? As alocásias começarem a ficarem feias, perder folha, tratem de colocar dentro de uma caixa de umidade, tá? Vou deixar aqui o link inicial sobre o assunto aí para vocês reverem ou verem. E aqui na minha região, indoor pelo menos, alocásias aqui estão se sustentando próximo ao umidificador, temperaturas mínimas aí de 13 graus, a Melo Rhino Skin também começa a amarelar uma coisa ou outra e tal, mas por enquanto vem se mantido, não tá com a melhor aparência, né, devido ao período. A Jacqueline está intacta, é a variedade aqui que está menos sentindo, aparentemente sentindo, tá? De todas elas.
E essa Alocasia Baginda Dragon Scale, ela está num hábitat aqui bem diferente do idealizado para ela. Muita água, substrato bem molhado, perfilhou, está crescendo aqui na estufa úmida e é um pouco fora dos padrões ideais de cultivo. Mas como eu vejo que ela está indo super bem aqui, eu tenho deixado e vamos ver realmente o que acontece quando a gente tiver um frio aí, uma temperatura abaixo dos 13 graus, né? 10 graus, 9, 8 e tal, para ver o que vai acontecer com ela. Mas por hora é um padrão aí de cultivo que foge uma regra mais ideal para o bom desenvolvimento de uma Alocasia. Essas são as que estão fora da caixa de umidade. Mas é isso, vocês que estão sentindo aí as Alocasias sentirem a mudança climática, seja por frio, seja por baixa umidade, seja por causa das duas situações, tem em mãos aí as caixas de umidade que a gente vai conseguir preservar melhor esses indivíduos sem necessariamente entrar em dormência profunda, como os Caladium. Lembrando que sim, dependendo aí da temperatura e da umidade da sua região, mas principalmente a temperatura no caso, elas entram em dormência profunda a ponto de se reduzirem ao rizoma dentro da terra. Pecíolos e folhas desaparecem, tá? Até mesmo aqui, próximo a São Paulo, onde mora a querida Midori, por exemplo, as Alocasias lá desaparecem e depois voltam, mais ou menos como os Caladiums, tá? Então é natural. Quem tem Caladium, experiência e vivência com Caladium, já está acostumado às dormências. Aqui, para vocês terem uma referência, apresento-lhes alguns dos Caladiums nessa fase do ano. São apenas os bulbos. Aqui um dele, ó. As plantas aqui, os Caladium, se resumem, se encerram aos bulbos aqui nessa fase, com a exceção até o momento do Praetermissum, como eu comentei recentemente a vocês, tá? Aqui também, ó, todos esses vasos vazios, entre aspas, resguardam Caladiums em fase de dormência. E no meu cultivo eu mantenho os vasos no mesmo lugar aqui, até que o fenótipo, o clima, volte a trazer aí os fatores de iluminação, temperatura, umidade, chuvas, que vai fazer os Caladiums entenderem que é o momento de se desenvolver de novo, raízes, pecíolos, lâminas foliares e tudo mais. Ao mesmo tempo é um momento interessante para a beleza das suculentas, né? Elas que preferem uma inversão térmica mais acentuada, um frio seco, então a gente nota o que? Colorações mais vigorosas. Ainda a gente não teve grande inversão térmica aqui em São Paulo, mas no inverno a tendência é essa, noites mais frias e ao meio-dia uma temperatura mais alta e tal, e aí a gente vai ver essas cores se ressaltarem, um contraste maior de cores em suculentas como as Aloe. Então aqui, só para ilustrar e finalizar o episódio, a gente tem aqui uma caixinha de umidade que serve como hospital, serve como meio para desenvolvimento de mudas a partir de corte ou plântulazinhas a partir de semente, enfim, plantas menores que estão em fase bem juvenil ainda. Inúmeras aplicações, tá? Algumas pessoas não curtem muito caixa de umidade por causa da visualização das plantas, dificulta e tudo mais. Contudo, hoje em dia a gente sabe que até os produtores eles se munem desse recurso, dessa ferramenta e tal, porque acaba sendo muito importante para proteger e ao mesmo tempo manter o desenvolvimento de alguns indivíduos mais especiais ou mais frágeis, mais sensíveis e tudo mais, tá certo? Então tá aqui o exemplo da caixa de umidade
Você que está preocupado com a alocasia aí definhando, desaparecendo na sua região, na sua casa, na sua florestinha.